passarinhos. Ok, vocês com certeza já devem ter assistido a algum filme sobre pássaros. Afinal, tem vários por aí. Rio 2, Angry Birds 2, A Fuga das Galinhas 2. Ah, espera aí, esse ainda não tem o 2. Bom, a questão é que existem muitos filmes sobre pássaros, muitos mesmo. E é bem possível que vocês já tenham visto ou pelo menos ouvido falar da maioria deles. Mas eu tenho quase certeza que não sobre o que eu vou analisar hoje. Esse aqui é um dos raros. E sem mais delongas, eu lhes apresento Volkrigen i Knuffelskoven, A Guerra dos Pássaros. Eu lembro que alguém pediu a análise desse filme na seção de comentários de algum dos outros vídeos que infelizmente eu acabei perdendo no meio de tantos outros, mas ei! Pessoa da Guerra dos Pássaros, aqui está a análise! Essa é uma animação dinamarquesa lançada em setembro de 1990, baseada no livro de nome parecido, Volkrigen, pelo escritor Bent Haller, e dirigida por Yannick Hastrup. Ganhou o prêmio de melhor animação juvenil no Festival de Cannes, o de melhor som no Prêmio de Cinema dinamarquês e conta a história de Oliver, o ovinho que foi chocado e adotado por uma mãe pardal, Olivia, que foi salva do ataque de um gato, Walter, a coruja resmungona, e Frederick e Ingolf, os camundongos que querem ajustar as contas com Fagin, o maléfico urubu que aterroriza uma floresta perfeita. E antes de contar o resto da história, eu já quero deixar avisado aqui no início que apesar desse parecer um desenho bonitinho e inocente, ele tem algumas coisas que são pesadas demais para crianças. E pesadas a ponto de terem sido censuradas na versão do filme que foi lançada nos Estados Unidos. Então, pelo amor de Deus, se você for uma criança ou se você tem uma criança, é melhor não passar esse filme, ok? Continuando, tudo começa na paz de uma pequena floresta. Um casal de pássaros felizes aguarda a chegada dos novos bebês. Logo, o tempo se fecha e o céu fica coberto por nuvens escuras. Um jovem pombo aparece e tenta alertar o casal sobre o perigo, recomendando que eles fiquem dentro do ninho. Mas pensando em se proteger da chuva, o pai dos pequenos ovinhos, ele sai de dentro do ninho e acaba sendo surpreendido por um enorme abutre horrível e feroz. E na tentativa de ajudar o marido, a mãe dos ovos também sai do ninho e vai na direção dos dois. A perseguição continua por algum tempo, fazendo até mesmo que, por causa da velocidade com que os passarinhos e o abutre passassem pelos galhos das árvores, o ninho com os ovos acabasse caindo com o impacto. Infelizmente, aquele foi o fim para o jovem casal e para os seus ovos também. Todos eles. Ou melhor, quase todos eles. Não muito tempo depois dessa confusão, Betty, o pardal, encontra o ninho. E tocada de compaixão ao ver só um ovo no ninho abandonado de seus colegas pássaros, ela decide adotá-lo. E põe-se a chocar o ovinho em meio aos protestos do seu marido, uma velha coruja chamada Walter. Não demora muito para que a pequena casca comece a se quebrar e de dentro dela sair um minúsculo pássaro rosado a quem o Sr. Coruja decidiu dar o nome de Oliver. O bebê mal acabou de nascer e já começa a disparar toneladas e toneladas de perguntas ao seu novo tutor, que responde todas de uma forma muito ríspida. Ele nem filtra os detalhes mais sensíveis. Eu vou ser uma coruja quando eu crescer? Oh, se você não for uma coruja, o Fagin vai comer você quando crescer. Quem é Fagin? Mas que ignorância! Ele comeu seu pai, a sua mãe, ele comanda tudo nessa floresta. Oh, ei. Mano, é um bebê, cara. Que isso? E não é só isso. O Sr. Coruja também engana o filhote, dizendo coisas pra assustá-lo e roubando todas as minhocas que a Betty, o pardal, trazia pra ele, fazendo ela ter que sair toda hora pra ir buscar mais. E é em uma dessas idas e vindas que a Betty encontra o seu velho amigo, o pombo, que diz pra ela que tem um filhote prestes a ser devorado por um gato nas ruas da cidade. A senhora pardal não pensa duas vezes e voa direto pra lá. Ela consegue salvar o passarinho e, ao perguntar sobre seus pais, a pequena lhe diz que foram comidos pelo Fagin, o enorme urubu assustador, o mesmo que matou os pais de Oliver e derrubou seu ninho.
Então a Betty, vendo que não tinha outra saída, decide adotar a pequena também, que recebe o nome de Olivia. De volta ao ninho, logo que se conhecem, a Olivia e o Oliver se dão bem logo de cara. E ela, sendo um passarinho da cidade, ensina algumas coisas que ela aprendeu lá pro jovem pássaro. Chega de conversa mole, quer ver só a gíria da cidade que eu aprendi? Cocô de galinha. Cocô de galinha. Muito bem, Oliver. Cabeça oca. Cabeça oca. Boca de xixi, cara de pum e também cara de cocô. Cara de pum, Mas boca que de dois xixi. cucos mais preguiçosos e estúpidos. Não, Vamos. Mas ele parece mais interessado no Fagin, o grande urubu cruel. E sabendo o que aconteceu com seus pais, graças ao Sr. Coruja Sem Filtro, o Oliver promete a si mesmo que quando crescer, vingará a morte deles e derrotará o reinado maligno do cruel predador. Durante um pequeno acidente, numa tentativa da Olivia de ensinar o Oliver a voar, os dois acabam conhecendo os irmãos Frederick e Ingolf. E não demora muito para que eles se tornem grandes amigos. O Oliver menciona seu plano de derrotar o Fagin e a dupla aceita de pronto, revelando que também tiveram seus pais devorados pelo urubu. Enquanto brincavam juntos na floresta, porém, a grande sombra do Fagin surgiu no céu, indicando que ele estava à procura de uma nova presa. Imediatamente, a Olivia se escondeu junto com o Frederick e com o Ingolf. Mas o Oliver ficou tão apavorado de ver na frente dele aquela ave enorme, assustadora, com aquela cara de maligno, que ele paralisou de medo, ele não conseguia se mexer. O Fagin avança para capturar o pequeno pássaro com suas garras, mas a Olivia consegue ser mais rápida e puxa ele para junto de si, escondendo-se junto com o Oliver dentro de uma lata tão pequena quanto eles próprios. Só que isso deixou eles encurralados. O predador estava para devorar eles ali mesmo, quando os latidos de um cachorro não muito longe espantaram-no de volta pro seu esconderijo. Então, beleza, ele vazou. Com o passar do tempo, a Olivia e o Oliver vão crescendo e vivendo as suas próprias aventuras. Mas o pequeno pássaro ainda mantém o seu objetivo de matar o Fagin em primeiro lugar. Mas, para que o seu plano desse certo, é claro que ele ia precisar de ajuda. Então, junto com a Olivia, ele começou a voar de lugar em lugar, perguntando a todo pássaro que encontrava se ele poderia ajudá-lo na luta contra o Fagin. Mas a maioria deles, por grande medo do urubu, se recusava a ter qualquer envolvimento nisso. Muitos até o respondiam com grosseria e sinais obscenos. Você nos ajudaria a brigar com o Fagin? Entraria numa briga com o Fagin? Ai, dedo do meio, cara. Ai, pra onde a gente tá indo? Meu Deus, velho. Tenho o que falar? Não tenho o que falar, velho. Não tenho. Olha... Por um momento, ele até cogita a ideia de juntar os pássaros de um lugar chamado Pip. Uma boate. Um puteiro, vai. É um puteiro. Onde o Armstrong, a gaivota, se apresentava com um grupo musical. Mas eles realmente só estavam interessados em cantar, jogar e beber e não lhe dão devida atenção. Então ele também desiste e volta pra floresta. Mesmo assim, o Oliver não desistiu. Ele decidiu que ia seguir com seu plano com a equipe que já tinha. Começaram então os preparativos para a emboscada. Até mesmo o próprio Armstrong apareceu para dar uma força. O que eles não esperavam é que houvesse um traidor entre eles. Alguém que, logo após terminar suas atividades, saiu voando para longe para contar pro Fagin sobre o plano de Oliver para derrotá-lo, sobre a armadilha e sobre tudo. O pombo. Era ele o tempo todo. Por isso ele sempre sabia das coisas. Por isso ele dizia aos pássaros quando eles deveriam se esconder ou não. Ele sabia quando o Fagin ia atacar, porque era ele que dizia onde as presas iam estar. Mas lá no alto da colina, ele parecia tão assustado quanto os outros. Quase como se estivesse sendo forçado a ser o informante do predador maligno. Então, o Fagin estava fazendo chantagem. O acordo era simples. O pombo lhe traria informações e, em troca, o urubu manteria vivo.
Caso contrário... Não entendi muito bem o que você disse. Nada. Ótimo. Então estamos entendidos. Não muito tempo depois, com uma nova armadilha preparada, o grupo espera pela chegada do Fagin de novo. Só que já sabendo dos planos, é o próprio urubu que o surpreende outra vez. Outra perseguição começa. Enquanto a Olivia e os ratinhos se assustam e mantêm-se escondidos, o Oliver, sem medo, enfrenta o predador, que o golpeia, assim, de uma vez só uma, fazendo cair no chão desacordado. O pombo avisa a Beth, o pardal, que o Oliver e os outros estão correndo perigo. E para defendê-lo, o pardal luta com o Fagin, arrancando-lhe um olho e levando-o para longe. Quando eles voltam pro ninho, o Oliver e a Olivia não encontram a Beth nem o Sr. Coruja. E preocupados com seus tutores, eles decidem sair para procurá-los. Eles passam estações voando pela floresta, mas nem sinal dos dois. As estações continuam passando e mesmo no inverno, a Olivia e o Oliver não cessam suas buscas. E durante uma tempestade, ao seguirem o pombo, acabam descobrindo que ele é o informante do Fagin. Eles pensam em voltar para avisar os outros, mas são atacados por um bando de corvos que os culpam por tirarem a paz da floresta com as tentativas de acabarem com o urubu. Eles conseguem fugir e quando as coisas se acalmam, a Olivia tenta dizer que tem sentimentos pelo Oliver. Mas o passarinho permanece irredutível. Ainda assim, ela insiste, cantando uma canção. Oliver, lille Oliver, vel betænker du dig på, hvorfor række tunge siger jo Oliver, Oliver, Oliver. Tá certo, vamos ser sinceros aqui. Bem antes da canção, ela já tava dando em cima dele o tempo todo. Ela deu em cima dele quase que o filme inteiro. Os dois continuam a jornada por mais algum tempo até encontrarem o Frederick e o Ingolf novamente. O Oliver explica a situação para seus amigos e juntos eles preparam outro plano para capturar o Fagin, dessa vez usando uma rede de pesca. Mais uma vez, o Fagin surge do alto e o Oliver voa na sua direção para atraí-lo para a emboscada. Enquanto a perseguição acontece, um pequeno incêndio numa cabana abandonada próxima se inicia, graças a um acidente que o Ingolf causou acendendo um fósforo. Ingolf, mano, Ingolf, o cara é incendiário. Na tentativa de salvar a Olivia, o Oliver acaba sendo capturado pelo Fagin. O que nem mesmo o próprio vilão esperava é que, arrependido das suas ações anteriores, o pombo viria ao resgate do pequeno pássaro. O Fagin acaba soltando o Oliver, que cai no fogo e continua em luta com o pombo, que o puxa cada vez mais para baixo. E sem ter outra saída, ele acaba se sacrificando junto com o urubu, atirando-se com ele também no incêndio. O Frederick, o Ingolf e a Olivia conseguem tirar o Oliver dos escombros, mas infelizmente ele tá desacordado. O Frederick até que tenta reanimar ele, mas o Oliver já não dá mais sinais de vida. A Olivia entra em desespero enquanto as lágrimas descem pelo rosto dela. Até que... Meu pássaro do paraíso! Finalmente tá tudo certo outra vez na floresta. O Fagin não vai mais voltar para aterrorizar os pássaros e o Oliver e a Olivia podem viver felizes juntos no seu próprio ninho. E o filme termina com o Oliver e a Olivia de volta para a árvore do Sr. Coruja, esperando que o único ovo dos dois se choque. E assim que acontece, que surpresa, não um, mas dois pequenos passarinhos parecidíssimos com os pais. O Oliver e a Olivia saem para buscar comida e deixam agora o vovô Coruja cuidando das crianças e contando a elas uma antiga história sobre um grande urubu e sobre como um pequeno pássaro o enfrentou corajosamente. Uma história que ele mesmo decidiu chamar de A Guerra dos Pássaros. Tá, vamos lá. Eu admito que tanto na primeira quanto na segunda vez que eu assisti esse filme, eu fiquei um tanto quanto chocada com as cenas mais pesadas, por exemplo, aquela cena no Pip, e com os personagens mostrando o dedo do meio uns pros outros. Mas,
aos pouquinhos, quando eu me acostumei com o fato de que isso tá lá no filme, eu não posso fazer nada, né? Isso tá no filme e comecei a prestar mais atenção na história do que nesses elementos, eu achei até bastante interessante e divertido de assistir. Outra coisa. Esse filme também tem cenas com sangue. E não é sangue tipo Dory batendo o nariz no barco, é sangue tipo sangue mesmo. E é explícito, tipo, bastante. Então, se alguns de vocês quiserem assistir o filme, mas forem sensíveis, cuidado com essas cenas, porque, né, sangue. Esse com certeza é um filme pra ser visto com bastante calma. Caso contrário, não dá pra entender direito a história. Afinal, a passagem de tempo não é colocada de uma forma muito clara, então não tem como saber exatamente em qual período da vida, já que, né, o Oliver e a Olivia estão crescendo, não dá pra saber em qual período da vida eles estão, fica um pouco confuso, você não sabe se eles são crianças ainda ou se eles já cresceram, é um pouco esquisito, então tem que ter bastante atenção pra assistir esse filme e entender. Uma coisa que eu achei bastante interessante nesse filme é que mesmo ele tendo sido lançado nos anos 90, a animação lembra bastante as que eram dos anos 50 e 60, tipo Tom e Jerry, Pegue o Pombo ou a Pantera Cor-de-Rosa. E esse, inclusive, é um dos aspectos que eu mais gosto nesse filme. Ele é todo feito em animação tradicional, com lápis e papel mesmo. Se você pausar ou assistir prestando bastante atenção mais na arte, dá até pra ver as marquinhas dos lápis de cor que foram usados nas personagens. Além disso, o uso de luz e sombra em todos eles é feito de uma forma bastante profunda, que dá bastante volume a todas as figuras. Uma coisa que eu achei que poderia ser melhor desenvolvida é a história do próprio Fagin. Eu queria realmente saber mais sobre ele. Afinal, a única coisa que é mostrada no filme é que ele é um pássaro grandão, um urubu, né? Que domina a floresta porque ele é o predador e todo mundo tem medo dele. Mas não é dito como ou quando ele chegou nessa floresta, nem como aconteceu dele dominar a floresta inteira. E eu acho que seria legal saber sobre isso. Assim como eu queria também saber mais sobre o Frederick e o Ingolf. As cenas com eles geralmente são só esquetezinhas engraçadinhas, tipo essas esquetes silenciosas Tom e Jerry, assim, que acontece alguma coisa e eles têm que resolver, eles só ficam criando situações na tela. Eu acho que eles poderiam ter um desenvolvimento melhor. Mas no geral, eu achei A Guerra dos Pássaros um filme divertido e interessante. Eu até dei umas risadas enquanto assistia, foi bem legal. O que se pode pensar de tudo isso? Pois é, Corvos, essa também é a minha pergunta. E, bom, talvez a lição a se tirar dessa história seja que a gente deve continuar fazendo o certo, mesmo que não tenha mais ninguém para nos ajudar. Afinal, o que é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O Oliver tentou juntar os pássaros para eles derrotarem o Fagin e não conseguiu a ajuda que queria. Mas, nem por isso, ele desistiu e foi à luta mesmo assim. Agora pensa se ele tivesse desistido porque mais ninguém queria ajudar. Provavelmente o Fagin ainda ia estar dominando a floresta, o Oliver estaria morto, né? A Olivia também, o urubu ia continuar comendo os pássaros, o pombo ia continuar dando uma de louco e sendo um agente duplo e os passarinhos na floresta não iam ter um minuto de paz. Então eu acho que é bom a gente continuar pensando nisso e continuar seguindo o exemplo do Oliver e fazer o certo. Mesmo que em alguns momentos ninguém mais esteja ali para apoiar a gente no que é certo, a gente continuar fazendo o que é certo para o próximo e para nós mesmos. Porque isso ajuda a humanidade a evoluir, né? Bom, pessoal, eu acho que é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de A Guerra dos Pássaros. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês já conheciam esse filme, se vocês já assistiram. E se vocês já assistiram, qual é a parte favorita de vocês? Coloca aí. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Tchauzinho e até a próxima! Sun on a soul and sun on a morning, someday